Olá, seja muito bem-vinda e o tema de hoje é: será que assumir os cabelos brancos vai ser um novo padrão de beleza? Eu sou a Aline Cavalcante, aqui é um espaço que a gente fala de transição capilar, de beleza sustentável, aquela que vem de dentro para fora. Se você ainda não conhece esse canal, eu te convido a se inscrever. Toda sexta-feira às 18 horas a gente tem vídeo novo sobre esses temas que eu falei. E aproveita, já joga um curtir nesse vídeo. Isso ajuda também o nosso canal a crescer. Essa aqui é a parte 2 do vídeo que eu falei sobre padrão de beleza, como se libertar dos padrões de beleza que são impostos pela nossa sociedade e assumir de vez os seus cabelos grisalhos. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu te convido a dar uma pausa neste daqui e ir para o outro vídeo primeiro, porque esse é sequência do outro. Eu vou até colocar aqui, né, para você ir lá pro primeiro vídeo, que vai fazer mais sentido para você assistir o outro antes. Se você já assistiu o outro, então vem comigo, porque o conteúdo de hoje está sensacional. Então nós tínhamos chegado à conclusão no vídeo anterior de que padrão de beleza é algo individual, que é influenciado muito pelo meio em que a gente vive, pela nossa cultura, sociedade. Tem muito a ver com as pessoas que a gente se relaciona, com as mídias, né? Então, o que a gente consome e os lugares que a gente frequenta. Ou seja, é algo que é formado em nós, não é algo inato, não é algo pré-estabelecido e muito menos universal. O padrão de beleza, ele varia de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. E hoje a gente vai ver que, às vezes, numa mesma cultura, que é a cultura ocidental, nesse mundo globalizado, e numa mesma sociedade, o padrão de beleza, ele muda muito no decorrer do tempo. Ou seja, o que era padrão de beleza algumas décadas atrás, hoje já não é mais. E hoje o que é considerado belo numa outra cultura seria considerado vulgar, inapropriado ou até mesmo feio. Então vamos navegar pela história da moda, história da mulher, para a gente poder ver essas diferenças de padrão de beleza. Você sabe que antes de 1910, né, na década de 10, a moda era o espartilho, né? Então as mulheres, elas comprimiam a sua musculatura e até as suas costelas de uma forma a ficar com aquela cinturinha super fina. Só que o que acontecia, né? Os órgãos internos eram comprimidos, até a estrutura óssea muitas vezes era comprimido, aquilo causava hematomas, aquilo causava uma série de distúrbios. E quando você não fortifica a sua musculatura, porque o espartilho já dava a sustentação, né? Você não precisava ter força abdominal, diafragmática. Então, quando isso fica em desuso, ele acaba ficando tão flácido que você fica dependente daquele instrumento. É como se você não conseguisse mais se organizar, se sustentar sem aquilo. Algo extremamente prejudicial à saúde se você usa por muito tempo. Eu, no meu casamento, eu usei um vestido bem fininho que me apertava inteira. E às vezes ficava difícil até para respirar. Teve um momento lá no meio da festa que eu alarguei tudo e daí fiquei confortável para poder dançar. Então imagine as pessoas que faziam isso no seu dia a dia por anos. Não é fácil, muitas vezes a beleza custa caro, né? Custa saúde e bem-estar. Bom, vamos sair então de 1900 e para 1910. Qual que era o padrão de beleza nessa época? Então as mulheres tinham que ser elegantes, educadas, vestir-se bem, ser alta e magra, ter os cabelos ondulados, a cintura fina, quadril grande, seios fartos. Então esse era o padrão de beleza daquela época. Vamos caminhar para 1920? Será que houve alguma mudança nessa era?
Essa é a época do estilo melindrosa. Quando tem uma festa fantasia, é comum a gente ver pessoas vestindo melindrosa, né? É um traje que marcou bastante aquela época. Então o corpo ideal era magro, os cabelos com cortes bem curtinhos, as sobrancelhas super finas, os lábios em formato de coração. E também ganhava destaque o olhar, os olhos grandes. 1930 foi a ascensão do cinema. As atrizes da época, elas serviam como inspiração para as outras mulheres. Então a beleza estava nas curvas do corpo mais suaves, maçãs do rosto mais salientes, os cílios longos, sobrancelhas arqueadas e o olhar mais penetrante, mais marcante. A década de 40, marcada pela Segunda Guerra Mundial, trouxe muito a questão da força da mulher. Então os maridos foram para a guerra, muitos deles morreram, e as mulheres que assumiram as rédeas, né, do controle da casa e do trabalho. Então a imagem feminina está muito relacionada à força nessa época. Por isso o padrão era mulheres com ombros largos, né, com a musculatura mais fortalecida, e a elegância fazia parte dessa mulher empoderada, essa mulher líder, digamos assim. 1950 foi marcado pelo estilo Marilyn Monroe, uma mulher sensual, delicada, mas sedutora. O perfil ideal incluía um peito arrebitado, ombros mais estreitos, pernas finas e longas, né? Aquele ar de provocação, cabelo cacheado, a pele bem clarinha e o cabelo bem loiro. Essas mulheres mais nórdicas, elas ganhavam destaque, era sinônimo de feminilidade. As loiras estavam super em alta nessa época. 1960 é a época da magreza. A inspiração era uma modelo chamada Twiggy. Ela tinha um cabelo bem curtinho, os lábios bem clarinhos, contrastando com os olhos bem marcados. Então, esse padrão marcou 1960. Vamos caminhar para 1970, a fase dos hippies. Os cabelos eram volumosos, mais naturais. Foi uma década muito marcada pela saúde. A beleza, ela estava muito relacionada à saúde, a algo que fosse mais fluido, mais natural. Então a liberdade estava muito presente, as maquiagens eram quase inexistentes ou bem neutras. Foi a época que surgiu a mini saia e teve aí nessa era uma grande revolução cultural. 1980 é marcado pelos ícones da Madonna. Por isso era valorizado cores extravagantes, muita estampa, calça leg, tops, cabelos armados, bem naturais. 1990 era a época que eu era pré-adolescente e eu lembro muito bem de ver nas capas das revistas as modelos com um ar de tristeza, mas era assim, olha, muita tristeza, né? Não tinha uma mulher de revista sorrindo em todas as revistas. Foi uma época também muito marcada pelo culto à magreza, e magreza bem excessiva, inclusive. Anos 2000 é o estilo femme fatale, né? Inspirados em grandes ícones como Angelina Jolie, a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen, inclusive, ela foi um marco, né? Que mudou um pouco aquela característica da modelo super ultra magra. Ela já tinha curvas, isso mudou, revolucionou o mundo da moda na época. Então aqui é uma época bem marcada pela sensualidade, pela exposição do corpo da mulher. Aí os anos de 2010 para cá já aparece uma mulher com formas bem marcadas, né? Peitão, quadrilzão, cinturinha, um corpo mais musculoso. Isso é o que foi idealizado. E a figura para demonstrar esse corpo ideal é a Kim Kardashian, né? Ela se tornou um dos maiores símbolos femininos dessa década, sempre se apresentando com looks que viraram aí tendência de moda.
Bom, e agora, 2020, qual será o novo normal, o novo ideal a ser seguido? Vocês sabem que eu fui esse final de semana para Gramado, que é uma cidade turística que recebe, se não me engano, é o segundo país mais frequentado por turistas. Segunda cidade mais frequentada por turistas aqui no Brasil. E, enfim, eu estive lá comemorando o aniversário de casamento e eu vi pessoas de muitos lugares e eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas grisalhas e em transição que eu vi nas ruas. É claro que, como é algo que eu tenho trabalhado, é um assunto que está muito na minha mente, a gente acaba ajustando o nosso radar para isso, né? Então, sempre que eu vejo uma grisalha na rua, ela já me chama de alguma forma atenção. Mas não é só uma percepção minha, é uma percepção meio que geral, né? Meu marido também teve essa mesma percepção e outras pessoas que a gente acabou conversando também, que o número de grisalhas tem aumentado muito. Pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas de cabelo de vários estilos, longos, médios, curtos, assumindo os seus cabelos naturais. Será que esse vai ser o novo padrão? Eu afirmo aqui que eu não tenho nada contra a procedimentos, eu não tenho nada contra a tendências e a moda. Se isso não interfere na minha saúde, no meu bem-estar, não tem problema nenhum. Minha opinião é que o branco, o cabelo grisalho natural vai ser cada vez mais normal, já está virando tendência e vai continuar. Por quê? Porque a população está envelhecendo. Isso não é ruim. Eu estou dizendo que a população está aumentando a sua longevidade, está vivendo mais e com muito mais vigor. Se eu me preocupar com a minha saúde, com o meu bem-estar e me planejar, tomar ações hoje que vão interferir na saúde do meu corpo, eu vou viver mais, eu vou viver melhor, com muito mais qualidade de vida, sendo uma pessoa produtiva. E aí, nessa minha jornada, não vai mais caber qualquer procedimento ou ritual que de alguma forma interfira na minha saúde e que me roube um tempo que é precioso. Tem uma hora que a gente cansa de tintura. Então, quanto mais as pessoas viverem, mais normal vai ser ver grisalhas lindas espalhadas por aí. E isso não vai ser mais novidade, vai ser algo absolutamente natural. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho, então aproveita, curta e deixa o seu comentário. Alguma coisa te chamou atenção nesse vídeo? Você acompanha as tendências de moda? Você concorda com essas diferenças de padrão de beleza no decorrer da sua história? Já curtiu esse vídeo? Então vai lá, compartilha no seu grupo do WhatsApp, eu tenho certeza que outras amigas também vão curtir. Obrigada pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.